Shabbat Shalom, irmãos. Nós já chegamos à 10ª porção da Torá, Miketz. Nós estamos em pleno Shabbat Hanukkah. Hoje nós estaremos acendendo a 7ª vela, 7ª luz da Hanukkah, depois da Havdalah, para continuar a celebração dessa festa, a festa das luzes que Yeshua comemorou e que nós, pela misericórdia do Eterno, conseguimos chegar até aqui para celebrar. A 10ª porção, Miketz, no fim ou ao fim, ela encontra-se em Gênesis. Roberto já leu parte dela, a partir do capítulo 41. Você vai ver aqui que vai anunciar Miketz, no fim, o fim de um período de reclusão de 13 anos de José. José ficou recluso numa masmorra, sob a obscuridade de um abismo, durante 13 anos. 13 anos. Ele foi para o Egito aos 17 anos, então ele tem aproximadamente, ali diante da nossa simples conta, 30 anos de idade, quando ele vai sair desse exílio, dessa reclusão ali na terra do Egito. É por isso que a porção se chama Miketz, no fim. José, o seu nome é Yosef, ele é formado pela raiz Isaf, que significa acrescentar, recomeçar. É isso que o nome Yosef significa. Então você vai ver comigo que ele vai sair da obscuridade de um abismo ao qual ele se encontra, uma masmorra, para lançar luz sobre as bênçãos que foram proferidas sobre o pai dele. Interessante isso. Ele sai da masmorra, de uma escuridão, de uma obscuridade, ele vai lançar luz sobre as bênçãos que foram proferidas sobre o pai dele. Se você observar, e que em Gênesis, quando nós lemos o capítulo 37, se eu não me engano, quando ele fala das gerações de Jacó, a geração inicia com Yosef, José, aquele que vai acrescentar, aquele que vai recomeçar. Por isso que ele vai lançar luz sobre as bênçãos que foram proferidas de Isaac para Jacó. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 27. Parece que a gente não quer sair de Bereshit, né? A gente sempre está voltando uma porção ou um capítulo anterior. Mas é para que nós possamos não esquecer daquilo que foi dito pela Torá. Capítulo 27 de Gênesis. Você vai ver ali no verso 29. Você vai ver ali que José vai lançar luz sobre essa bênção aqui que Isaac profere sobre Jacó. Gênesis 27, no verso 29, ele diz assim, sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem diante a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Outra versão diz assim: povos te servirão, pátrias se prostrarão diante de ti. Sê o patrão dos teus irmãos, os filhos de tua mãe se prostrarão diante de ti. Quem te amaldiçoa será maldito, e bendito quem te abençoa. Essas palavras, irmãos, aqui estabelecidas aqui sobre a vida de Jacó, elas são visualizadas por Yosef, por José, através dos sonhos, que lá a partir do capítulo 47 de Gênesis, você vai ver que Elohim ali, José na sua pequena idade, na sua adolescência, aos 17 anos, Elohim já começa a botar na mente dele, para que ele possa ter visualizações dessas bênçãos, que são imediatamente desprezadas pelos seus irmãos. Mais interessante disso, que o seu pai guarda a palavra no teu coração. Vai lá comigo para você ver em Gênesis 37, para você ver isso. Aqui a partir do capítulo 37, os sonhos de José, você vai ver aqui que
ele vai ter os sonhos. Eu não vou ler essa porção que já foi lida. Mas se você observar lá no versículo 11, ele fala bem assim, ó: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Tá vendo? O pai guardava as palavras que foram visualizadas através dos sonhos por José. Ele guardava porque ele sabia, e ele foi sobre ele que foi proferida a palavra de Gênesis capítulo 27, verso 29, que os povos te serviriam e que eles seriam o Senhor dos teus irmãos. Amém? Pai, em nome de Yeshua, eis a tua palavra diante de nós. Agracie-nos, Senhor Deus, através da tua presença, ensinando, Senhor Deus, a tua palavra, não através de um conhecimento humano que nós possamos adquirir em qualquer livro, mas que nós possamos adquirir o conhecimento que provém do teu Espírito, para que nenhum de nós venha se soberbecer com a palavra ao qual o Senhor nos dá, para que nenhum de nós venhamos se elevar acima da tua Torá e da sua palavra, mas é que teu nome seja santificado e glorificado. Pai, em nome de Yeshua, venha nos ensinar a tua palavra, seja misericordioso para conosco, ensine o caminho que nós devemos seguir, ao qual nós devemos andar, para que nós não venhamos fugir da tua presença, mas que nós devemos abraçar a aliança estabelecida com os nossos pais, e também a aliança que o Senhor preferiu em Jeremias capítulo 31, para todas as nações e para nós, ó Pai. Por isso que seja o Senhor bendito nessa manhã de Shabat, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Hoje nós também estamos lá em Mariana, através da vida da pastora Sandra, que foi até Mariana, que está passando por uma dificuldade. Você e eu sabemos disso através dos jornais, das televisões, da mídia inteira anunciou toda a tragédia que ocorre em Mariana. E nessa manhã nesse momento ela está ensinando essa porção, Miqueites, para que eles também possam receber a mesma porção a qual nós vamos receber nessa manhã. Irmãos, José, para alcançar essa condição, para que ele possa lançar luz sobre as bênçãos estabelecidas para Jacó, para alcançar essa condição estabelecida por seu pai, José teve que aprender por duras penas. Ele ficou 17 anos preso, e antes ele já havia sido afligido pelos seus irmãos, vendido para o Egito, e agora ele vai lançar luz sobre essas bênçãos. Ele teve que aprender e abrir mão do seu ego. O ego de José talvez, eu não estou dizendo, não estou afirmando, talvez seria um grande Deus na vida dele, assim como o meu ego e o seu ego também pode ser na minha e na sua vida. Então José aqui teve que aprender aqui a abrir a mão do seu ego, do seu eu. Ego é o eu. Segundo os especialistas, o ego, ele vai ser o defensor da minha e da sua personalidade. Ele vai defender a minha e a sua personalidade. É assim que trabalha o meu e o seu ego. Ele vai procurar harmonizar os meus desejos com a realidade. O seu ego e o meu ego, ele vai tentar harmonizar os meus desejos íntimos com a minha realidade. É aquilo que a gente chama de massagear o ego. Quando realiza aquilo que você gosta, aí você fala assim: agora eu massageei o meu ego. É dar conforto a ele, é tentar harmonizar aquilo que você sente com a atual e a sua realidade, a minha e a sua realidade. Então, José teve que abrir a mão do seu ego para que ele pudesse lançar luz sobre as bênçãos estabelecidas sobre o seu pai. José vai ter que cair das posições dos homens. Decair da posição dos homens. Ele vai ter que reconhecer a presença e a providência de Elohim na vida dele. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei que uma vez me foi ensinado que existe uma síndrome de Gabriela. Acho que é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sou criado assim, eu sou mesmo assim e acabou. Eu sou assim. Aí, aqueles que dizem assim: Deus me fez assim, isso é massagear o ego. Isso é manter e sustentar um Deus na minha e na sua vida. É isso aqui que José teve que abrir mão. Ele vai ter que cair
ou o decair das posições dos homens, para que ele possa reconhecer a providência divina. É isso aqui. Agora ele vai começar com essa maturidade. Com essa maturidade, ele vai ter a capacidade, porque ele aqui agora ele tem 30 anos de idade. Ele tem a capacidade de começar a iniciar um processo de confrontar os deuses, primeiro dele, para depois ele ter capacidade de enfrentar o Deus do Egito, o Deus de Roma, o Deus da Grécia, os deuses que andam por aí. É por isso que ele vai ter que aprender a abrir mão do seu ego. Eu achei interessante, você vai lá comigo no Salmo 105, o salmista canta aqui uma coisa interessante. Eu li o Salmo 105 e não havia percebido essa questão aqui. É só 2 ou 3 versículos no Salmo 105. O salmista canta aqui, ele vai cantando aqui a vida de José. Vai lá comigo para você ver, no Salmo 105, no verso 18. O salmista canta aqui que José ele foi apertado, aqui ó, verso 18, cujos pés, espera um pouquinho, deixa eu virar aqui. Aqui ó, cujos pés foram apertados com grilhões, essa é a aflição de José no Egito, a quem puseram em ferros, até que se cumpriu a sua profecia. Qual profecia? Até que ele pudesse lançar luz às bênçãos proferidas sobre o teu pai. E a palavra do Eterno o justificou. Em outra versão diz assim: eles machucaram seus pés com as amarras e na gola de ferro, até o momento em que a palavra de Adonai veio, e o que dizer de Adonai, o dizer de Adonai o purificou. Você observa agora que a partir da porção Miqueides, o cuidado e a atenção e o amor que o Eterno tem para com José, ele é universal para com todos os seus servos. O cuidado e o zelo que o Eterno tenha por José, ele é universal para com todos os seus servos, para que eu e você possamos abandonar a ilusão de que nossas conquistas, a minha vitória, a sua vitória, as nossas conquistas, sejam resultado da nossa própria aptidão, porque senão aí eu vou voltar e massagear o meu ego. Por isso que eu preciso entender, que eu preciso abandonar essa ilusão, que com a minha força, com a minha força das minhas mãos, que ela seja a origem das minhas conquistas e seja a origem da sua conquista. Eu estava pensando e meditando nessa situação, o Eterno me levou lá nas palavras de Pedro. Eu gostaria que você fosse comigo em 1 Pedro. Ali tem um discípulo messiânico, discípulo do Mashiach, Yeshua. Ele vai ensinar, ele vai falar exatamente essa questão de que você e eu temos que abrir mão do nosso ego, para que você e eu possamos reconhecer que Elohim é que vai nos sustentar, é Ele, a providência divina. Isso é se deixar morrer para viver, né? Isso é deixar morrer para alcançar a vida, deixar morrer para viver, amém. Depois de Hebreus, Tiago, vem Pedro. Olha lá no capítulo 5, por favor, irmãos. Você vai ver que Pedro aqui ensina que é debaixo da potente mão de Adonai que o homem poderá alcançar a exaltação. Foi debaixo da potente mão de Adonai que José agora chega aqui no capítulo de Gênesis 41, ele chega a uma condição de lançar luz sobre as bênçãos estabelecidas sobre o teu pai. Em 1 Pedro capítulo 5, vamos fazer a leitura, porque a leitura é melhor do que a minha palavra. Diz assim, ó: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições do Mashiach, e participante da glória que se há de se revelar. Ele quer ser participante da glória do Mashiach. Então por isso que ele vai falar que debaixo da potente mão de Adonai, eu e você temos que viver. Olha o verso 2: apacentai o rebanho de Elohim, que está entre vós. Pedro tinha a propriedade de ensinar isso, porque Yeshua falou bem assim: Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Ele fala 3 vezes, é 3 vezes que ele fala isso. Pedro, tu me amas?
Aqui, por isso que ele vem no verso 2 com toda a propriedade e fala: apacentai o rebanho de Elohim, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Aqui nós chegamos ao primeiro item do protocolo levita, daquele que quer servir a Adonai voluntariamente, com seu ego totalmente pisado debaixo dos pés. Ele fala assim, olha, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas por boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E que se manifestar, e quando se manifestar o sumo pastor, ele está falando de Yeshua, o Mashiach, recebereis a imercessível coroa de glória. Semelhantemente, verso 5, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildes uns para com os outros, porque Elohim resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Eterno, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Não falei que o amor de Adonai para com José, ele é universal para os seus servos? Ao verso 8, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda a derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhes, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então ele admoesta aqui os servos de Adonai para se manter firme debaixo da potente mão de Adonai, para que eu e você possamos alcançar a exaltação que provém dele. É nesse estado aqui, do ego amortecido de José, que ele demonstra alcançar maturidade. É debaixo deste ego amortecido que José vai demonstrar maturidade. Irmãos, maturidade em hebraico é tamim, que significa completo, inteiro, pleno, sem falta. Tamim diz que é tudo aquilo que é finalizado, tudo que chega ao fim, miquetes. É isso que é tamim. José alcança essa maturidade aqui. E tamim também é usada para descrever a conclusão dos anos ou dos ciclos. Então, fala para mim e para você de algo que é conclusivo, que vai terminar para dar continuidade a outras questões. E também expressa a ideia de plenitude, de realização e também de paz, que é shalom. Então, se você é interessante demais quando você vê a postura de José quando ele ainda está com seus irmãos, e a postura agora, quando ele lança luz sobre as bênçãos dos seus pais, e ele vai alcançar essa maturidade. Ele alcança o termo chamado tamim, que significa ser totalmente empenhado, ser servo com a obra do Eterno. O estado aqui de plenitude de José, ele só é dado para aqueles que recusam o repouso e põem-se em marcha, de pé. Por isso que ele vai ser arrancado da masmorra, porque há um serviço para Adonai para ser feito. Há um serviço para Adonai para ser feito. Então, você precisamos entender que atingir a condição de uma plenitude, ou uma plenitude de gentios, que nós gostamos de falar, só é dado quando nós recusamos todo repouso, toda facilidade, e quando nós se pomos em marcha diante de Adonai. É assim que começa o Salmo 119, de pé, em marcha, para aqueles cujos caminhos são íntegros, são tamim. Vai lá para você ver Salmo 119, vai lá por favor. O salmista aqui, ele vai exaltar no Salmo 119 a Torá, a palavra de Adonai. Mas para isso ele começa a dizer que para eu poder exaltar a Torá através das minhas funções, das minhas realizações, eu preciso chegar a um estado de plenitude, de maturidade tal, ao qual eu possa ser exaltado na prática da Torá.
Ele começa assim, ó, na minha versão e na sua versão, diz assim: bem-aventurados que trilham os caminhos retos, que andam na Torá do Eterno. Mais próximo ao original diz assim: em marcha, aqueles cujos caminhos são tamim, cujos caminhos são retos, cujos caminhos são íntegros, cujos caminhos são conclusivos, sem faltas, sem erros, para que andam na Torá. Em marcha, os que guardam os meus estatutos e que buscam de todo o coração, não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste, verso 4, os teus preceitos, para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com um coração reto, íntegro, tamim, enquanto aprender as tuas justas leis, as suas justas toratotes. Yeshua cita a Torá quando ele fala assim: sede íntegro quando os vossos pais são íntegros. Seja íntegro quando é exigido para mim, para você, ser íntegro. Ele vai citar Deuteronômio capítulo 18, quando lá ele fala assim, ó, seja santo porque vosso Elohim é santo. Próximo ao original diz assim: seja íntegro como vosso Elohim é íntegro. É assim que Yeshua ensina na Torá, lá em Mateus capítulo 5. Não precisamos ir lá não. Ele fala assim, ó: assim seja íntegro, seja reto, como é exigido para mim e para você. Como é exigido de maturidade para mim e para você. José aqui, Yosef, tem 30 anos de idade. Ele alcança a maturidade plena aqui para confrontar os deuses do Egito. É por isso que Elohim fala: agora você está maduro, você alcançou uma plenitude, você está pleno para lançar luz sobre as bênçãos proferidas sobre Jacó e sobre a tua descendência. Então ele vai anunciar, assim como Yeshua anuncia: seja íntegro, como nossos pais, nosso Pai que está no céu é íntegro. José anuncia que esta é uma virtude messiânica que exige dos seguidores do Mashiach e Yeshua maturidade. A porção anterior, Vaishlar, não é isso? Ela inicia um período messiânico na Torá. Os nossos pais agora, Abraão, Isaac e Jacó, eles são referências fixas para mim e para você, de integridade, de fé, de obediência, de zelo com a palavra de Adonai. A partir da porção anterior, fica claro para mim e para você que essa obrigação ela é individual para todos. Por isso que inicia um processo de uma era messiânica, que vai exigir não só dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, o exemplo de zelo, um exemplo de fé, um exemplo de dignidade com a palavra de Adonai. Não! A partir de um anúncio de uma era messiânica, através da vida de José, eu e você temos as mesmas obrigações de alcançar uma maturidade espiritual e física também. Para que você possa alcançar, e eu também, a maturidade de ser um tamim, de ser pleno, de ser perfeito diante de Adonai. Parece que eu estou falando numa utopia, mas não é porque está escrito na palavra de Adonai, não é utopia. Então aqui a exigência de maturidade, você vai ver que é um pré-requisito. Amém. Yeshua também. É um pré-requisito, exato, é um exemplo, exato. Você vê que a maturidade aqui também é um pré-requisito para que eu e você possamos alcançar a qualificação para um serviço de qualidade diante de Adonai. Paulo, ele se declara preso do Mashiach. Ele conceitua essa maturidade que eu estou gritando aqui como um aperfeiçoamento, porque também na tradução para o latim, ele vem como aquele que é aperfeiçoado, o aperfeiçoador. Então você vê que Paulo vai falar, vai lá em Efésios para você ver isso. Paulo vai ensinar aqui que essa maturidade de tamim exigido aqui, para mim, por você, ele é um pré-requisito para que eu e você possamos ter um ensino de qualidade
e ser um perfeito diante de Adonai. Ele vai ensinar aqui em Efésios capítulo 4, não fique ansioso não, que eu vou voltar para a Torá. Diz assim em Efésios capítulo 4, para Paraxá. Se você vai ver que Yosef responde com o mesmo zelo para Faraó, da palavra de Adonai, capítulo 4 de Efésios. Ele diz assim, olha, aqui é Paulo ensinando aos Efésios, diz assim, olha, portanto, como prisioneiro do Senhor, do Adon, do Machia, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, uma vocação minha e sua de ser servidores de Adonai, ou servidores do Machia, e alcancemos essa plenitude, essa maturidade que Miqueias anuncia aqui de José. Ele diz assim, olha, que rogo, ele está rogando, ele está clamando, para que eu e você possamos andar como digno desta vocação que fomos chamados, com toda humildade e mansidão. Não há diferença aqui, você vai ver, da palavra, da exortação de Pedro, lá no capítulo 2 de 1 Pedro. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, shalom. É o mesmo termo que reflete a palavra tamim, uma plenitude de realização de paz. Aqui, ó, Paulo ensinando no verso 4. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, que Paulo está gritando aqui. Olha o verso 5. Um só Adon, uma só fé, um só batismo, um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Era messiânica, vai exigir sacrifício e maturidade individual, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Machia. Por isso se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele está falando do Machia. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, são as vocações, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, que você e eu possamos ser dignos de cada vocação que nós formos chamados. Ao verso 12, tendo em vista o aperfeiçoamento, tendo em vista a maturidade, tamim, dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo do Machia, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Elohim, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Machia. É isso que ele está chamando a mim e você, é essa a obrigação que ele chama a mim e você, para que você possa alcançar a maturidade que José alcança, para que você possa lançar luz lá fora, para as promessas estabelecidas para mim e para você. É assim que ele faz, é isso que é honrar o nome de Adonai, é isso que é honrar as promessas. Olha o verso 4, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, é o Machia, Yeshua, do qual todo o corpo bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, é como se tudo tivesse que funcionar em perfeita harmonia, segundo a justa operação de cada parte. Faz o seu próprio aumento para a edificação e para si em um mesmo amor. José ele vai expressar isso aqui que Paulo está ensinando. Ele expressa quando ele atinge essa maturidade que vai exigir de mim e de você. Essa maturidade, José, irmão, ele vai expor para Faraó aqui, nós vamos entrar na porção, ele vai expor para Faraó aqui,
que a fonte da revelação divina, a fonte que provém, que ele vai falar, provém de Elohim. Assim ele vai dar início aqui, você vai ver, vai lá em Gênesis 41, você vai ver que ele vai dar início ao confronto entre o Deus do Egito e o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas para isso ele alcançou uma maturidade, coisas que eu e você temos que fazer, correr para alcançar maturidade. Gênesis capítulo 41, onde inicia a porção. Você vai ver que essa maturidade aqui ele vai expor aqui, ó. Ele vai expor que a fonte da sua revelação provém de Elohim. Nós vamos começar a leitura do verso 14. José aqui interpreta os sonhos. E ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, porque Faraó estava muito angustiado, o espírito de Adonai estava sobre ele, estava perturbando. Então ele chamou os adivinhadores, mas não trouxe solução. Ele manda chamar José, porque ele foi anunciado que José interpretava sonhos. Aí no verso 14 diz assim: então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra, da obscuridade. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho, e não há quem o interprete. Mas mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas em Elohim é que dará uma resposta de paz para Faraó. Aqui, irmãos, essa palavra aqui de José, ele começa a confrontar o Deus do Egito, Faraó, frente a frente. É assim que vai ser, da agora em diante, para os filhos, para os benês de Israel, para mim e para você. Nós vamos começar a confrontar os deuses face a face. Você vê isso claro lá com Moisés. Então você vê aqui que ele vai começar a confrontar, ó. Não é de mim, mas de Elohim é que dará uma resposta de paz para Faraó. E José responde assim a Faraó: não eu. Ele fala, não eu, diz outra versão. Elohim é que responderá pela paz a Faraó. José apresenta aqui para Faraó Elohim, informando aqui para Faraó. Ele vai apresentar aqui, ele apresenta Elohim a Faraó. Ele vai informar de quem virá a resposta para o rei do Egito, que é a palavra de Adonai, que é uma palavra anunciadora, porque não é apenas uma informação que José vai passar para Faraó, mas José vai passar para Faraó uma ordem a ser cumprida. A palavra de Adonai não é uma mera informação para mim e para você. Eu li lá no verso tal, na palavra tal, no livro tal, isso é interessante, isso que você leu não é uma informação para você, bem para mim, mas uma ordem para ser cumprida. Agora, o confronto aqui é o ego, o Deus de Faraó, vai ter que submeter-se à ordem de Adonai para a obtenção da paz. É isso que José estava falando para ele. Agora, você, Faraó, o seu ego vai ter que estar submetido à ordem de um Elohim supremo, maravilhoso, que é o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala assim: é através dele que você vai obter a paz, o Shalom. Shalom não representa somente uma ausência de conflito, irmãos. Não. Shalom não representa somente uma ausência de conflito. É assim que eu e você interpretamos, como nós estamos num momento tranquilo, né? Você fala assim: eu estou numa paz hoje, né? Eu estou no Shalom. Não. Shalom não é só isso, a ausência de conflito, mas uma presença de prosperidade na minha e na sua vida, uma prosperidade de paz, uma prosperidade de unidade. Por quê? Porque Shalom vem do termo Shalem, que significa íntegro, tamim, completo, pleno. Por isso que também vai ser exigido de Faraó. A pastora sempre ensina que ensina porque está na Torá. Existem leis para os filhos de Israel e existem leis para Faraó.
O anúncio da palavra criadora de Adonai para Faraó não é apenas um conhecimento, não, é para uma ordem para que seja estabelecida. É isso que José começa a inserir ali a Faraó. Por quê? Porque ele diz assim, olha, você precisa colocar-se sob a proteção de um Deus maior, Faraó. E o profeta Isaías fala uma coisa interessante. Ele diz assim, aquele que se coloca sobre minha proteção, antes não está na palavra, eu que estou falando, antes, faça paz comigo. Isaías capítulo 27, depois você vai ver. Aquele que se coloca sobre a minha proteção, que faça paz comigo. É isso que está sendo anunciado por José a Faraó. José coloca-se aqui sob a proteção de Adonai, de Elohim, para agir em conformidade com Adonai. Ele precisa agir por Adonai aqui. Lembra do Salmo 119 que fala? Como é que fala? Está na hora de agir por Adonai. É essa a posição de José. Irmãos, ele está maduro demais aqui. Demais não, ele está maduro. Demais parece que está chegando a uma condição já de imperfeição ou de apodrecimento, né? Mas ele está maduro, ele está numa plenitude de Adonai. Ele vai ensinar a Faraó que Elohim que é o provedor de todas as coisas. A fonte de revelação, por quê? Porque o confronto já havia iniciado. E a era messiânica aponta para quem? Para um Redentor. Então o Faraó precisava ater-se a essa percepção que José começa a inserir para ele. Ele que se considerava o rei do Egito, um Deus do Egito. Por isso que ele começa, olha, se você quiser, porque o sonho não provém de mim, mas provém de Adonai. Mas se você quiser se colocar sob a proteção dele, você vai ter que fazer paz com ele. Você vai ter que pegar o seu ego, o seu Deus, colocar debaixo do teu pé e assim pisar, assim que foi feito comigo. É isso que José está falando com ele. Então, a era messiânica, por isso que eu falei que a era messiânica, ela coloca os pais numa posição de cumprimento já das suas funções e vai exigir dos seus seguidores, da sua descendência, uma ação, por isso que é a era messiânica, para que venha o Redentor. O Redentor aqui é Elohim, que vai apresentar logo depois o seu servo, Yeshua. Vai lá em Isaías capítulo 41 para você ver isso. O profeta aqui vai anunciar que as nações e que seus ídolos, eles serão desafiados por Adonai. Por quê? Porque Adonai é a que sustenta aqueles que se porão ao seu lado ou sobre a tua proteção. O profeta, deixa eu ir lá no final. O profeta Isaías, Isaías que eu falei, né? 41, por favor. No capítulo 41. Oi, pode falar, amado. Tem microfone, pode falar rapidinho? Pode. O Roberto está com o microfone. Alô? Ô, Léo. Fala, amado. Com licença, desculpa te interromper. Sim. É que nessa paraxá você falou tão belamente e eu gravei algumas situações que eu queria só falar pontuar. rápido. Pontuar. Isso. Eu queria falar isso, mas eu estava sem graça. Obrigado. Pode pontuar, amado. Você falou voluntariedade, você falou em Coração voluntário. Isso. Você falou em Shalom. Shalom. Então, José, nessa paraxá, é tão linda. Primeiro, ele começa sendo, e você falou integridade. Nós temos que ser íntegro, maduro. A primeira coisa que José faz nessa paraxá, ele vai pro calabouço, para a prisão, porque ele não quis se deitar com a esposa bela. Sim. De Potifar. Então ele foi íntegro. Ele começa sendo íntegro já de princípio, mas vai para a prisão. Então ele assume uma postura de integridade, mesmo sabendo que poderia ser preso. Então, primeira coisa que ele nos passa, olha, vocês têm que ser íntegro, mesmo sofrendo condenação, assim como foi com Yeshua. Aquilo que Pedro falou, debaixo da potente mão de Adonai. Por isso de lá que eu estou tirando isso, de lá, quando você falou de Pedro. Aí, ele vem e mostra para a gente o seguinte, aí o Shalom, ele no calabouço,
preso durante 13 anos. Isso. Você falou assim, como é que estou na paz quando eu estou ali naquele... Quando você está... Hoje eu estou em paz. Não. Mesmo passando por provações. Isso. Desculpe o palavreado. Shalom não é ausência. O pau quebrando. Tá? Todas Shalom as Shalom não é ausência de conflito, né? As tribulações Não ali. Ele estava preso. Isso. As tribulações. E a palavra diz que ele estava em paz. A palavra diz que ele estava em paz no calabouço. E por isso ele consegue interpretar os sonhos. Amém. Então, por isso que ele consegue essa unidade com Adonai. Por isso que ele consegue essa... E aí que ele fica maduro. Isso. Porque Adonai fala... Eu não falei para você... Todo filho que eu amo, eu açoito para corrigi-lo. E só aquele fogo purificador, que só ele que faz isso. Dura essa palavra, né? Então, quer dizer, mesmo quando nós estamos na adversidade, nós devemos ter paz. E é no fogo purificador de Adonai é que nós amadurecemos. E aí nós devemos deixar o nosso ego morrer, como a sua esposa disse no início, para que o Cristo apareça em nós. Para que o Mashiach venha. Por isso que ele se aparece. Então, as setas de Adonai é o contrário. Porque aqui no mundo, quando nós nos entregamos ao nosso adversário, nós perdemos. Mas no mundo do Mashiach, quando nós nos entregamos para ele, nos rendemos ao Mashiach, nos rendemos a ele, é quando obtemos a vitória. Sabe por quê, Alexandre? Porque aqui, obrigado, Léo. Amém, amado. Amém. Muito obrigado por você que colaborou. O sustento aqui é uma expressão de urgência de Adonai, Alexandre. É de urgência. Você vai ver aqui em Isaías 41, essa expressão de urgência aqui, de ser sustentado por Adonai, ela é definida aqui como aquele que vai nutrir, manter, que vai providenciar o alimento físico também, suportar, que vai causar para que nós possamos ter a defesa, nos defender, nos suportar, proteger, né, e fornecer meios necessários para a vida, que é isso que o profeta diz aqui, ó. Você vê aqui, ó, que ele fala bem assim, ó, Isaías 41, deixa eu ver se a gente dá tempo, diz assim, ó, calai-vos na minha presença, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, então falem, cheguemos juntos ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, chamando em retidão ao seu serviço? Ele lhe dá as nações e subjuga reis na sua presença. Ele os transforma em pó com a sua espada, e como pagana arrebatada pelo vento com o seu arco. Verso 3, ele os persegue e passa em paz por uma vereda com que os seus pés nunca tinham trilhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, ele diz. O que vai sustentar, o que sustenta, o eterno, o primeiro deles. E com os últimos sou eu mesmo. As ilhas ouviram e temem, os fins da terra tremem, aproximam-se e vêm. Um ou outro ajuda, e o seu companheiro diz, esforça-te. O artífice anima o ourives, e o que alisa o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos afixa para que não caia. Mas tu, aí está falando de um ídolo, mas tu, ó Israel, meu servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te desde os seus cantos, eu te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Elohim. Eu te fortalecerei e te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhado e confundidos serão todos que envaidecem contra ti, os que contendem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. O profeta inicia aqui o seu anúncio, exatamente anunciando isso que José está falando para Faraó, que eis que você, Faraó, precisa de um Redentor. O Redentor é esse aqui, ó, aquele que te escolheu, aquele que te sustenta, aquele que te fortalece. Ele está falando de Elohim, o rei de Israel, o Redentor de Israel. Interessante que o profeta anuncia aqui no capítulo 41, o Redentor de Israel, mas ele faz você vir até o capítulo 42, e ela apresenta quem é o seu servo, a quem vai servir. Ele está falando agora, ele vai falar do Mashiach e Yeshua. Ele diz assim, ó, aqui está o seu servo,
a quem te sustento. Ele se coloca como redentor. Imediatamente no capítulo 42 ele vai apresentar aos Benei de Israel o seu servo, aquele a quem ele vai servir. Aqui está o seu servo, a quem sustém. Ele é o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Porém o meu espírito sobre ele. A justiça produzirá entre as nações. Não chamarás, não se exaltarás, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará o quê? A justiça. Não falará, nem será não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a justiça na terra, e a Torá, as ilhas esperarão. E você vê aqui que ele vai numa promessa de sustento, profeta Isaías. É esse sustento que José está falando para Faraó. Vai lá, volta lá comigo em Gênesis capítulo 41. Você vai observar aqui que Faraó tem um sonho duplo. 2 vezes ele vai sonhar. Ele vai sonhar 2 vezes. Assim como o sustento. O sustento é uma expressão de urgência para mim e para você. O que aconteceu quando houve o desastre ali em Mariana? E muitos ficaram sem, principalmente os pescadores, né? Aqueles que dependiam da vida ali do rio. Qual foi a preocupação imediata para eles? O sustento. Por isso que Adonai fala que a expressão da urgência aqui é o sustento. Então você vai ver aqui que o sonho de Faraó, ele é duplo, ele tem uma duplicidade. Vai exprimir exatamente isso, a urgência e a gravidade da fome, que é a ausência do alimento que virá sobre eles. Olha o verso 31 do capítulo 41. Ele vai interpretar o sonho de Faraó. Você quer que eu leia o sonho de Faraó? Vocês conhecem o sonho de Faraó? Precisa ler? Então vamos lá, capítulo 25, verso 25. Diz assim, ó, que eu ia pular para nós não andarmos. Diz assim, ó, capítulo 41, verso 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Ele vai falar os 2 sonhos, está vendo? O que Elohim há de fazer notificou a Faraó: as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. Ele está falando dos 2 sonhos, duplo, a urgência. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Verso 28. Essa é a palavra que eu disse a Faraó. O que Elohim há de fazer mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Verso 30. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssima. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Elohim, e ele se apressa em executá-la. Ele apressa em realizá-la. Não mais conhecerá saciedade, diz em outra versão. Não se conhecerá mais saciedade sobre a terra, por causa desta fome que se seguirá a saciedade. Sim, demasiado peso. E enquanto a repetição do sonho de Faraó, as 2 vezes diz que sim, a palavra está decidida por Elohim, diz outra versão. Elohim tem pressa em realizá-la. Irmãos, a ausência da saciedade, a ausência de você ser saciado da sua fome ou do desejo de comer, condiz uma extrema escassez de alimento. Porém, aqui a urgência de Elohim está na minha busca para saciar a fome. A urgência de Elohim é qual é a fonte que eu e você estamos buscando o alimento. É essa a urgência. Aonde você vai buscar o alimento para saciar a sua fome? Na era messiânica é essa a urgência de Adonai. Elohim vai conduzir José aqui com palavras de sabedorias aqui.
e o toma, ele vai tomar José como aquele que vai nutrir as nações, o nutridor. Aquele que pode o quê? Atenuar o risco da fome, atenuar o risco da morte, porque ele vai ser o condutor da fonte de Jacó. Isso que a pastora ensinou para mim e para você semana passada. Que José vai ser aquele que vai conduzir até a fonte de Jacó do alimento. E assim nós venhamos buscar o sustento com aquilo que provém de Elohim, e não com aquilo que provém dos homens, e nem do conhecimento humano, e nem dos mestres, dos mestres, dos mestres. Não. A preocupação é para que eu e você possamos saciar o meu desejo e a minha fome naquilo que provém de Elohim. O salmista, no Salmo 63, ele diz assim: a minha alma tem sede de ti, Adonai. A minha alma tem sede de ti, Adonai. Essa é a preocupação de Elohim para mim e para com você. Aqui José recebe a responsabilidade, irmãos, aqui a partir do verso 33. Ele recebe aqui a responsabilidade de ser o sustentador. Então ele vai dar início ao processo de quê? Ele vai depor os deuses do Egito. Olha aqui, verso 33. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e que ponham sobre a terra do Egito, porque os deuses estão sendo depostos. Sim, porque Adonai é que dá o sustento. Verso 34. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte do produto da terra, é o quinto do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento da cidade, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome, porque é grave a situação e Adonai tem pressa em realizá-lo. Ao verso 37. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, a quem haja o espírito de Adonai? Faraó, um ímpio, Faraó, o Deus do Egito, ele conhece identificar a maturidade de José, e identificando essa maturidade, ele faz essa pergunta: por acaso nós acharíamos um homem como este, em que haja o espírito de Elohim? Depois disse Faraó a José: visto que Elohim te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa. Por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu, diz ele. Somente maior do que, ele fala, do que a mim mesmo. Ele diz assim, Faraó, no verso 39. Faraó diz a Yosef: posto que Elohim te fez penetrar tudo isso. A penetração da palavra de Adonai no servo José. Ninguém, diz Faraó, é perspicaz e sábio como tu. Tu sobre a minha casa, e todo o meu povo beijará a tua boca. Somente sobre o trono eu serei maior do que tu. Todo o meu povo beijará a tua boca. A expressão "o meu povo beijará a tua boca" pode e deve ser interpretado como aquele que vai submeter-se ou obedecer-se às ordens que são proferidas da boca do servo José, definindo que sobre José está toda a autoridade para o sustento do povo, pois da sua boca saiu a palavra de Elohim. É assim que virá o sustento. Diz Deuteronômio capítulo 8, no verso 3, não precisa ir lá não que eu vou ler. Ele te humilhou debaixo da potente mão de Adonai. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Todo homem
ao qual beijará a boca do Eterno. Beijar a boca é se submeter-se às ordens de Adonai, é obedecer às suas ordens. Você vai ver isso aqui de maneira maravilhosa, lá em 1 Reis. Vai lá comigo, por favor, capítulo 19. Eu tenho tempo, eu estou olhando o relógio. Capítulo 19 de 1 Reis. Elias, irmãos, vai anunciar a sua grande angústia por causa dos filhos de Israel. Mas o Eterno vai informar para ele aqui que havia 7.000 joelhos, ou 7.000, que foi sustentado por ele, por Adonai. Capítulo 19. Nós faremos a leitura só de alguns versos, a partir do verso 13. Você vai ver aqui, porque Elias está fugindo, porque ele foi ameaçado por Jezabel. Vou te matar, Jezabel falou para ele. Ele vai fugir. Ele vai aqui, olha, o verso 13. Ele vai fugir, porque aqui o profeta não se ateve que o povo precisava beber do que saía da boca dele. Olha só no verso 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa, olha só, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Eterno Elohim de Israel. Eu tenho trabalhado muito na obra do Eterno. Ele fala: eu não mereço ser perseguido, porque eu sou servo de Adonai. Eu trabalho incansavelmente na obra de Elohim. É esse o sentimento. Olha o ego sendo massageado do profeta. Olha só, o Eterno vai ensinar na vida dele. Ó. Os filhos de Israel, ele fala: deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Essa angústia, ela é verdadeira do profeta, e ela vem sobre mim e sobre você também diante de uma situação dessa. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse o Eterno: vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azazel, rei sobre a Síria. Elohim vai providenciar agora 3 ações sobre a rebeldia dos filhos de Israel, anunciada aqui pelo profeta Elias. Vai, volta pelo caminho que te do deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azazel, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. 2 fontes, está vendo? De justiça. Bem como Eliseu, filho de Asaf, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Elohim vai providenciar 3 fontes de juízo. Ele diz assim no capítulo verso 17: quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará, por causa da espada que sai da boca do profeta. O profeta não tem armas físicas, mas tem uma arma poderosa, que é a palavra de Adonai. Olha o verso 18. Também conservei em Israel, ele vai informar a Elias, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, que não deixou ser influente da palavra do Deus Baal aqui estabelecido. Ele fala bem claro aqui, olha, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e de toda a boca que não o beijou, que não bebeu do ensino de um Deus estranho, de uma doutrina que não provém de Adonai, de uma doutrina que Faraó fala para José: todos meus servos beberão da tua boca, porque da tua boca sai a palavra de vida, que é a palavra de Adonai. Assim Elias partiu dali e achou Eliseu, filho de Asaf, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu até após Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo. Alimentou o povo, saciou a fome do povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia, sendo alimentado agora pela boca do profeta
Eliseu sendo alimentado pelo profeta Elias. Isso tudo, irmãos, para que eu e você não venhamos reverenciar a nenhum ídolo, para que nós possamos ter a mesma postura de José. Apresenta o Elohim de Israel para ele, o Elohim de Abraão, de Isaac, de Jacó. Assim que ele apresentou o Elohim a Faraó. Vai lá comigo em Oséias capítulo 13, para você ver que você não devemos nos alimentar e nem beijar a boca de um ídolo, mas a boca daquele que profere as palavras de Adonai. O beijo aqui, irmãos, é uma expressão de submissão à palavra de Adonai, de uma ordem prescrita por ele. Oséias está depois de Daniel, irmãos. Oséias capítulo 13. 13. Estou correndo um pouquinho, mas vai dar tempo. Oséias capítulo 13 diz assim, olha que maravilha isso aqui. Quando Efraim falava, tremia-se, era exaltado em Israel. Mas ele se fez culpado no tocante a Baal. Está vendo? Ele deu atenção às palavras de um Deus estranho e morreu. Agora multiplicam pecados da sua prata, fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todas obras de artífices, diz eles, oferecem sacrifício humano e beijam os bezerros. Está vendo? Por isso serão como a nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança à eira, e como fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o eterno, teu Elohim, que te tirou da terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim. Não beberá, não saciará a sua fome de outra palavra que não venha da minha boca, diz ele. Verso 5, eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando eu os alimentei, quando eu te saciei, eles se fartaram, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, e não, então esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo, espreitarei junto ao caminho, como a ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei as teias do coração. Essa é uma palavra de juízo e de justiça para aqueles que venham beijar os ídolos. Beijar os ídolos não é simplesmente um ato físico, mas é quando você se alimenta de outra fonte que não seja da Torá, que não seja dos profetas e que não seja do Mashiach. E Yeshua, irmãos, é a maior expressão. Eu vou pular uma parte aqui, porque eu preciso falar de Yeshua. É a maior expressão do filho frutuoso, do filho que dá fruto, do filho que dá aquele que dá o alimento, porque ele executa a ordem emanada que provém do Pai. Vai lá em João capítulo 6, porque eu preciso falar e citar Yeshua. Isaías no capítulo 41, ele apresentou o Redentor, aquele que vai sustentar Israel. No capítulo 42, ele apresenta o servo, o filho frutuoso, aquele que vai dar fruto. João capítulo 6. Vai lá no verso 22, por favor. Ele diz aqui, por que eu falo que ele é a maior expressão do filho frutuoso, do filho que dá fruto, do servo que vai nutrir? Porque ele me diz que ele é o pão da vida aqui, No dia seguinte, verso 22, do capítulo 6 de João. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar percebeu que havia um único barco e que Yeshua não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Adão dando graças. Percebendo a multidão que Yeshua não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Yeshua. Encontrando do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Yeshua: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fortaleceste. Trabalhai, não pela comida que perece, não seja saciado com aquilo que vai te dar sustento momentâneo, é isso que Yeshua está falando. Mas você tem que trabalhar pela comida
mas pela comida que permanece, diz ele, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Ele é o nutridor, está vendo? O Filho que vai nutrir vos dará. Por isso que eu falei que a partir de José ali começa um anúncio de uma era messiânica, porque Elohim, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar a obra de Elohim? Respondeu-lhe Yeshua: a obra de Elohim é esta: crede naquele que enviou. Beba ou beija da boca daquele que o enviou. Está vendo? Verso 31, nossos pais comeram maná do deserto, como eu li lá em Deuteronômio capítulo 8. Como está escrito: deu-lhe de comer pão do céu. Disse Yeshua: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o Pai. É Ele que é o nutridor, é Ele que dá o alimento, quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Elohim é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, que dá vida às nações. Essa é a função ali de José, uma função madura que Yeshua expressa no seu próprio ser, de ser o filho frutuoso. José, como o próprio nome diz, é aquele que acrescenta. Ele será declarado José, o filho frutuoso, porque está sobre ele essa responsabilidade de nutrir as nações, como eu falei para você. As nações, e por excelência, se você continuar depois lendo na sua casa, ou você já leu a porção, e por excelência unir aos seus irmãos, unir os seus irmãos. O filho frutuoso, Yosef, o filho que dá fruto, fruto sobre o olho, diz o texto. O nutridor junto à fonte, diz os comentaristas. Qual fonte? Fonte de Jacó, que é representada pela letra Ain, o olho. Cadê a letra Ain? Não está aqui. O olho. A expressão aqui de filho frutuoso identifica a origem da fonte e revela uma corrente constante de água. Por isso que o Mashiach fala: eu que sou o provedor, o verdadeiro pão. Ele diz assim: o pão de Elohim, aquele que desce do céu e dá vida às nações, ao mundo. Ele diz que é aquele que dá água, que nutre, que na terra faz torná-la fértil. Pode entrar, apresenta aí, ó, ele está ali apresentando a letra A e os dois olhos ali. O filho frutuoso é representado pela letra A do alfabeto hebraico. Está vendo? Olha lá, os dois olhos. Obrigado. Já foi ensinado para mim e para você. Ele é o nutridor junto à fonte, o fonte de Jacó. O nutridor, diz o texto, é aquele que fornece o alimento para alimentar as nações, para sustentar, para alentar, para vigorar. Então, eu e você temos que olhar a vida de José com muito cuidado e com muito carinho, porque para que eu não venha querer ter uma vida simples e fácil diante de Adonai, que não virá. Você tem que dar fruto, sim, ser filho frutuoso, sim, mas você e eu temos que estar sobre a potente e poderosa mão de Adonai, para que eu e você possamos alcançar a plenitude de um tamim, de um perfeito, para que você possa chegar à plenitude de um varonil, como diz Paulo ensina, para que você possa chegar à estatura, ou pelo menos no dedão do pé do Mashiach, que diz assim: eu sou aquele que desceu do céu para nutrir as nações. E Yeshua, depois de um longo percurso, ele revigora-se junto à fonte de Jacó. Vocês sabiam disso? Depois de longas caminhadas, se você ler João capítulo 4, não vou ler porque o salmo ficou vermelho para mim ali. No capítulo 4 de João, você vai ver ali que ele vai falar, que ele vai ensinar sobre a água, e ele vai sustentar, ele vai falar que ele que é o se sacia, que nutre. Ele diz assim: ele diz no texto, vós prostrais diante de que não conheceis. Ele está falando dos deuses estranhos, a qual eu vou buscar uma fonte que eu não conheço, da qual eu vou beber e ser nutrido de uma fonte que eu não conheço. A preocupação de José: vós vos prostrais diante do que não conheceis, de João capítulo 4. Nós nos prostramos diante do que conhecemos, diz o Mashiach, pois a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele mesmo, daquele que vai dar a água da vida, daquele que é o filho nutridor, o filho frutuoso que dá fruto para mim e para você. Por isso que eu convoco a vocês para estar aqui mais tarde, para que nós possamos ver o acendimento da 7ª vela da Hanukkah, para que você possa receber a luz, assim como José
foi luz sobre as bênçãos do seu pai Jacó, você possa ser luz sobre as bênçãos e as promessas estabelecidas por Yeshua, o nosso Messias. Amém? Porque amanhã nós estaremos celebrando o último dia de Hanukkah. Então hoje à noite nós estaremos acendendo a última vela, terá ensaio geral e você está convocado, porque também é Rosh Chodesh. Nós vamos entrar no mês de Tevet para iniciar um novo ciclo para nossas vidas. Amém.